Você já acordou no meio da noite com aquele peso no peito que você nem sabe explicar? Não é dor física, mas é real. É como se algo invisível tivesse se acomodado ali dentro e não quisesse sair. Você olha para o teto. O silêncio da madrugada amplifica tudo. E de repente vêm os pensamentos, um atrás do outro, rápidos, repetitivos, acusadores. Você lembra daquela conversa que deu errado? Daquela conta que não fechou, daquele sonho que parece cada vez mais longe e tem aquela voz sutil que sussurra: você não vai conseguir, você sempre falha, Deus esqueceu de você. E aí você percebe que o campo de batalha mais violento da sua vida não está lá fora, está aqui dentro, na sua mente, no território invisível onde pensamentos se tornam fortalezas e fortalezas se tornam prisões. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque Jesus não veio apenas libertar o corpo, ele veio libertar a mente. E se você ficar comigo até o final, algo vai mudar. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos juntos nessa jornada. Porque o que você está prestes a ouvir pode ser a chave que você estava procurando. Tem um episódio na Bíblia que a maioria das pessoas conhece, mas poucos param para sentir o peso dele. É quando Pedro sai do barco. Mateus capítulo 14. Os discípulos estão no meio do mar, de madrugada, com o vento contra eles, e Jesus aparece andando sobre as águas. Pedro, movido por um impulso de fé, pede para ir ao encontro dele, e Jesus diz uma palavra, só uma: vem. E Pedro vai. Ele pisa na água, e a água sustenta, mas aí o vento bate mais forte, e o texto diz algo devastador, mas sentindo o vento, teve medo. Percebe? Não foi o vento que afundou Pedro, foi o medo do vento, foi o pensamento, foi a dúvida que entrou. Foi a mente que mudou de foco. E quando a mente mudou, o corpo seguiu. Ele começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! E Jesus, imediatamente, estendeu a mão e falou algo que ecoa até hoje. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que, Pedro? Você estava em cima da água. Você estava fazendo o impossível. O que aconteceu? A resposta é simples e profunda. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou nos problemas. Ele saiu da palavra e entrou no medo. E ali, naquele segundo, a fé foi substituída pela dúvida. E a dúvida afunda. Agora pensa nisso comigo. Quantas vezes você estava caminhando em cima das águas da sua vida e de repente sentiu o vento? Quantas vezes você estava avançando, confiando, acreditando, e aí veio aquele pensamento: e se der errado? E se eu não for capaz? E se Deus não responder? E naquele instante você começou a afundar, não porque Deus te soltou, mas porque você soltou a mão da fé. Porque a sua mente trocou de canal. Saiu da palavra e sintonizou no medo. E aqui está o princípio que Jesus está tentando te ensinar há tanto tempo. A tua fé não é apenas uma emoção. A tua fé tem uma residência. E essa residência é a tua mente. É ali que ela vive, respira, cresce ou morre. E por isso que em Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesus diz algo perturbador. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Não de fora, de dentro, da mente, do coração. Esse é o ponto de partida. Jesus está dizendo: o problema não é só o que acontece com você. O problema é o que acontece dentro de você. E enquanto você não entender isso, você vai viver como refém das circunstâncias. Você vai ser controlado pelo externo, pelo que os outros dizem, pelo que você vê, pelo que você sente. E a vida cristã vai virar uma montanha-russa emocional. Um dia você está no topo, cheio de fé. No outro, você está no fundo, sem esperança. E não é assim que Jesus quer que você viva. Tem outra passagem que precisa cair no teu coração agora. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Paulo escreve algo revolucionário. Ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais.
mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Lê de novo. Levando cativo todo o pensamento, Paulo está falando de guerra, mas não é guerra com espada, é guerra com pensamento. É guerra espiritual que acontece no campo da mente. E ele usa a palavra fortalezas. Você sabe o que é uma fortaleza? É uma estrutura de defesa, muros altos, torres, guardas, construída para proteger algo. Só que Paulo está dizendo que existem fortalezas dentro de você, fortalezas mentais, sistemas de crenças, padrões de pensamento, mentiras que você acreditou por tanto tempo que viraram verdade na sua cabeça. E essas fortalezas não te protegem, elas te aprisionam, elas te impedem de avançar. Elas bloqueiam a voz de Deus, elas distorcem a realidade. E a única forma de destruir essas fortalezas é levando todo o pensamento cativo, ou seja, capturando, questionando, confrontando, substituindo. Vou te dar um exemplo prático. Tem alguém agora que vive com medo? Medo de falhar, medo de perder, medo do futuro. E esse medo virou uma fortaleza. Você acorda com ele, dorme com ele, ele guia as suas decisões. E aí você lê na Bíblia, em 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. E você pensa, que lindo! Mas nada muda, porque ler a palavra não é o suficiente. Você precisa desmontar a fortaleza. Você precisa capturar o pensamento do medo quando ele chega e dizer, não, essa não é a verdade. A verdade é que Deus me ama. A verdade é que Ele cuida de mim. A verdade é que eu não estou sozinho. A verdade é que mesmo se eu falhar, Ele me levanta. E aí você repete isso, de novo, e de novo, e de novo. Até que a fortaleza do medo começa a rachar, e um dia ela desmorona, e você percebe que respirar ficou mais leve, que decidir ficou mais fácil, que viver ficou mais livre, porque você não está mais preso naquela mentira. Você foi liberto pela verdade. E Jesus mesmo disse em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a religião que liberta, não é a emoção que liberta, é a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Cristo, mas ela precisa entrar na tua mente, precisa desalojar a mentira, precisa ocupar o território. Agora escuta isso. Existem alguns inimigos internos que dominam a mente da maioria das pessoas. E se você não identificá-los, eles vão continuar te sabotando. Vou falar de alguns. O primeiro é a culpa. Quantas pessoas estão presas no passado? Você olha para trás e vê os erros, as escolhas ruins, as palavras que magoaram, as oportunidades perdidas, e tem uma voz constante que diz, você não merece ser abençoado. Deus não pode te usar, você estragou tudo, e essa culpa se torna um teto de bronze. Você ora, mas parece que não sobe. Você tenta avançar, mas algo te puxa para trás. E sabe por quê? Porque você não aceitou o perdão. Você confessou o pecado, mas não recebeu a graça. E aí você fica preso numa prisão que Jesus já abriu. Porque a Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele já perdoou, Ele já purificou, mas você não se libertou, porque a porta da mente ainda está trancada com a chave da culpa. O segundo inimigo é a ofensa, o ressentimento, a mágoa que você guarda de alguém que te feriu. E você acha que guardar essa mágoa é uma forma de justiça, é uma forma de proteger o teu coração. Mas na verdade é veneno, é uma raiz de amargura que contamina tudo. E Jesus foi muito claro. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, ele disse,
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso é sério. Jesus está dizendo que o perdão não é opcional, é condicional. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser livre? Liberte, porque enquanto você segurar a ofensa, você está acorrentado à pessoa que te ofendeu. Você carrega ela contigo, ela ocupa espaço na tua mente, ela rouba a tua paz, ela bloqueia a tua bênção. E aí você precisa tomar uma decisão. Não é fácil, não é rápido, mas é necessário. Você precisa soltar, você precisa dizer: eu escolho perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque eu mereço paz, porque eu mereço liberdade, porque eu confio que Deus é justo e Ele vai cuidar disso. E quando você solta, algo quebra, e você percebe que o peso que você carregava não era da outra pessoa, era seu. O terceiro inimigo é a preocupação, a ansiedade, o pensamento obsessivo sobre o futuro, sobre o que pode dar errado, sobre o que você não tem. E Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz algo revolucionário. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta. Ou seja, pare de antecipar tragédias. Pare de viver no amanhã. Você está roubando a paz do hoje por causa de um problema que ainda nem existe. E tem mais. Logo antes, no versículo 27, Jesus pergunta: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Traduzindo, preocupação não resolve nada. Ela não muda a realidade. Ela só te paralisa. Ela só te adoece. Então, o que você faz? Você captura esse pensamento ansioso e substitui por uma confissão de fé. Quando vier o "e se não der certo", você responde: "E se der certo? E se Deus já providenciou? E se eu estou sendo cuidado agora mesmo?" E você começa a treinar a mente para confiar. Não é otimismo cego, é fé fundamentada na palavra. E tem outro inimigo silencioso: a mentalidade de escassez, a crença de que não há o suficiente, de que você vai perder, de que alguém vai tomar o que é seu. E essa mentalidade vem de um lugar profundo, falta de confiança em Deus como provedor. E aí você vive competindo, comparando, invejando, e a tua vida vira uma corrida cansativa. Mas Jesus ensinou algo diferente. Ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Todas essas coisas: comida, roupa, moradia, provisão. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele cuida do resto. E você não precisa roubar a bênção de ninguém, porque Deus tem suficiente para todo mundo. Mas, enquanto a tua mente estiver presa na escassez, você vai atrair escassez, porque você colhe o que você semeia, inclusive na mente. Agora vem a parte prática. Como você renova a mente, como você destrói fortalezas, como você treina a fé. Vou te dar um caminho. Primeiro, você precisa guardar as entradas. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." O que entra na tua mente importa. O que você assiste, o que você ouve, as conversas que você tem, as músicas que você escuta, tudo isso alimenta o jardim interior. E se você planta lixo, vai colher lixo. Se você planta a palavra, vai colher fé. Então seja intencional. Corte o que contamina, adicione o que edifica. Esse é o primeiro passo. Segundo, capture os pensamentos. Quando vier aquele pensamento destrutivo, não deixe ele passear livremente. Pare, questione. Isso é verdade? Isso é de Deus? Isso está alinhado com a palavra? Se não estiver, rejeite e substitua.
Paulo ensinou isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai, ou seja, direcione a mente. Não deixe ela no piloto automático. Você é responsável pelo que você pensa. E quando você escolhe pensar nas coisas de cima, a tua vida começa a refletir o céu. Terceiro, confesse a palavra em voz alta. Tem poder na confissão. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca, não só no coração. Quando você declara a palavra, você está programando a tua mente. Você está firmando a tua fé. Você está confrontando a dúvida. Então, crie confissões simples e repita todo dia: eu sou amado por Deus. Eu sou mais que vencedor. Deus está comigo. Nada me faltará. Eu tenho paz. Eu caminho em vitória. Pode parecer estranho no começo, mas com o tempo, essas palavras entram fundo e começam a moldar a tua realidade. Quarto, pratique o silêncio e a gratidão. Tem barulho demais na vida moderna e na correria você não ouve Deus. Então separa um momento, todo dia, nem que seja 5 minutos. Desliga o celular, senta, respira e agradece. Não pede nada, só agradece pelas coisas pequenas, pelo ar, pela vida, pelo pão, pela família, pelo sol, pela chuva. E nesse exercício, algo acontece. A tua mente sai do modo falta e entra no modo abundância. E você percebe que Deus já te deu tanto, e isso gera paz. E paz é o terreno onde a fé cresce melhor. E por último, seja paciente contigo mesmo. A renovação da mente não acontece de um dia para o outro. Paulo sabia disso quando escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação. Não é mágica, é processo, é treino, é repetição. Você vai falhar. Você vai ter dias em que o medo vai gritar mais alto. E tudo bem. Levanta e continua. Porque Deus não desistiu de você. Ele está ali, como Jesus estava com Pedro, estendendo a mão, dizendo: vem, eu te seguro. Não olha para o vento, olha para mim. E agora imagina essa cena comigo. Você está num quarto escuro. É madrugada. E você sente aquele peso de novo. Mas dessa vez é diferente, porque você aprendeu a capturar o pensamento. E quando vem aquela voz dizendo, você não vai conseguir, você responde, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando vem o medo do amanhã, você responde, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando vem a culpa do passado, você responde, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E cada resposta é uma pedra que você arranca da fortaleza. Cada confissão é uma rachadura no muro. E aos poucos, a luz começa a entrar. E você percebe que a prisão nunca foi tão forte quanto parecia. Porque a chave estava contigo o tempo todo. A chave é a palavra. A chave é a verdade. A chave é Jesus. Tem uma história linda no Antigo Testamento que eu preciso te contar agora, porque ela ilustra tudo isso de forma perfeita. É a história de Zorobabel. Você talvez nunca tenha ouvido falar dele, mas ele foi um homem que Deus levantou para reconstruir o templo em Jerusalém. E o contexto era pesado. O povo de Israel tinha voltado do exílio. 70 anos longe da terra prometida, 70 anos de dor, vergonha, saudade. E quando eles voltaram, o templo estava destruído, queimado, em ruínas. E Deus escolheu Zorobabel para liderar a reconstrução. Mas não foi fácil. Tinha oposição, inimigos externos tentando parar a obra, e o povo desanimado, duvidando que aquilo fosse possível.
E no meio dessa pressão toda, Deus fala com Zorobabel através do profeta Zacarias. E a palavra é poderosa. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não por poder humano, mas pelo Espírito. E logo depois, no versículo 7, Deus diz algo profético: quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate com aclamações. Graça, graça a ela. Quem és tu, ó grande monte? Esse monte eram os obstáculos, as dificuldades, as vozes que diziam impossível. E Deus está dizendo, esse monte vai virar chão plano. Diante de quê? Da fé, da obediência, da dependência do Espírito. E sabe o que aconteceu? Zorobabel terminou a obra. O templo foi reconstruído. E no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 14, está escrito que eles edificaram e completaram conforme a ordem do Deus de Israel. Conforme. A obra foi terminada porque eles não desistiram, porque eles confiaram, porque eles puseram a mão no arado e seguiram. Mesmo quando parecia impossível, mesmo quando a montanha parecia intransponível. E olha a lição para a tua vida. O templo que está destruído não é só aquele de pedra. É o templo da tua mente, é o templo do teu coração, é o templo da tua fé. E Deus está te chamando para reconstruir, não com força humana, não tentando resolver tudo sozinho, mas pelo Espírito, com a palavra, com oração, com fé, com perseverança. E aquele monte que está na tua frente, aquele problema que parece gigante, aquela fortaleza mental que parece inabalável, Deus está dizendo, diante de você vai virar chão plano. Mas você precisa começar, você precisa pôr a primeira pedra, você precisa dar o primeiro passo. E cada dia que você escolhe a verdade em vez da mentira, você está reconstruindo. Cada vez que você captura um pensamento destrutivo e substitui pela palavra, você está reconstruindo. E um dia, você vai olhar para trás e ver um templo de pé, um templo onde Deus habita, uma mente renovada, um coração restaurado, uma vida transformada. E eu quero te dizer uma coisa, o processo não é linear. Você vai ter dias difíceis, dias em que parece que nada mudou. Dias em que o velho padrão de pensamento volta com força e você vai se perguntar, será que eu estou evoluindo? E a resposta é sim, porque cada escolha importa. Cada vez que você escolhe certo, você fortalece o músculo da fé. E cada vez que você escolhe errado, você aprende. Não desiste. Deus não desiste de você. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra que você planta hoje vai dar fruto. Pode demorar, mas vai dar. Porque Deus não mente, e a semente da palavra sempre germina. Sempre. Então agora, bem aqui, nesse momento, eu quero que você tome uma decisão. Não amanhã, não depois. Agora, você vai continuar sendo refém dos seus pensamentos ou você vai tomar posse da autoridade que Jesus te deu, porque Ele te deu autoridade. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Poder, autoridade. Você não precisa aceitar todo o pensamento que vem. Você não precisa acreditar em toda a acusação. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de dizer, essa não é a voz de Deus, então eu não vou ouvir. E quando você faz isso, algo muda na atmosfera espiritual. Porque você não está mais passivo, você está ativo, você não está mais sendo levado, você está liderando a tua própria mente, o teu próprio coração, a tua própria vida.
E pensa no seguinte: se Jesus está em você, e a Bíblia diz que está, então você tem acesso à mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem. Não é arrogância. É verdade bíblica. Você tem acesso aos pensamentos de Deus, ao jeito que Deus vê as coisas. E isso muda tudo. Porque se você tem a mente de Cristo, você não precisa viver preso nas suas limitações. Você pode ver além. Você pode crer além, você pode viver além. E isso não é só para alguns escolhidos, é para você, é para mim, é para todo aquele que crê. E a pergunta é, você vai acessar isso ou você vai continuar vivendo na superfície? Porque dá para ser cristão e viver na superfície. Dá para frequentar igreja, cantar os louvores, saber as doutrinas e ainda assim viver preso. Preso na mente, preso no medo, preso no passado. E eu não quero isso para você. Deus não quer isso para você. Ele quer que você experimente a liberdade real, a que vem de dentro, a que ninguém pode tirar. Então aqui vai o desafio. A partir de hoje, você vai fazer 3 coisas simples. Todo dia. Não precisa ser perfeito, só precisa ser consistente. Primeira coisa. Quando acordar, antes de pegar o celular, você vai falar 3 coisas que você é grato. Em voz alta, mesmo que seja baixinho. Fala. Isso vai reprogramar a tua manhã. Segunda coisa, sempre que vier um pensamento negativo, você vai capturar e substituir na hora. Não deixa ele se acomodar. Confronta com uma verdade bíblica. Pode ser curta, pode ser simples, mas tem que ser palavra. E terceira coisa, antes de dormir, você vai revisar o dia e perdoar. Perdoar quem te ofendeu, perdoar a ti mesmo pelos erros, e entregar tudo nas mãos de Deus. E aí você vai dormir em paz, e com o tempo você vai ver a diferença, porque a transformação é cumulativa. Pequenas escolhas certas, repetidas, geram grandes mudanças. E eu quero te lembrar de algo essencial. Você não está sozinho nessa jornada. Jesus caminha contigo. O Espírito Santo te guia. A palavra te sustenta. E tem uma comunidade de fé ao teu redor. Pessoas que também estão lutando, acreditando, reconstruindo. E juntos, vocês são mais fortes. Então não isola. Não acha que você precisa dar conta de tudo sozinho. Compartilhe as lutas, pede oração, oferece ajuda, porque o corpo de Cristo funciona assim. Um segura o outro, e ninguém fica para trás. Agora deixa eu te falar uma coisa que pode doer, mas precisa ser dita. Tem gente que quer a bênção, mas não quer a transformação. Quer a vitória, mas não quer a luta. Quer o milagre, mas não quer mudar a mente. E não funciona assim. Porque Deus não é mágico. Ele é Pai. Ele não quer só te dar coisas. Ele quer te formar. Ele quer que você cresça, que você amadureça, que você se torne parecido com Jesus. E isso passa pela renovação da mente. Então, se você quer realmente uma vida diferente, você precisa estar disposto a pensar diferente, a acreditar diferente, a agir diferente. E isso assusta, porque mudança assusta. Sair da zona de conforto assusta. Mas do outro lado do medo tem liberdade, tem plenitude, tem a vida que Jesus morreu para te dar. E pensa nisso, Jesus não morreu só para te levar para o céu. Ele morreu para trazer o céu para dentro de você, para que você viva aqui e agora como filho livre, como herdeiro do reino, com autoridade, com propósito, com paz. E essa vida começa na mente, porque se a mente não é renovada, o resto não muda. Você pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas se a mente continua a mesma, os problemas vão junto, porque você carrega você onde você vai. Então, a mudança tem que ser interna primeiro, e quando o interno muda, o externo segue. Olha, eu sei que tem gente assistindo agora que já tentou de tudo, já fez propósito, já jejuou, já orou, e parece que nada funciona, e você está cansado, você está pensando em desistir. E eu quero te dizer com toda sinceridade, não desiste.
Não agora. Você chegou longe demais para voltar. E pode ser que o que estava faltando era exatamente isso. Entender que a batalha é na mente, que o bloqueio está aí. E agora você sabe, agora você tem a chave. Então usa, põe em prática e dá tempo para Deus trabalhar. Porque Deus não tem pressa, Ele está comprometido com o teu crescimento, não com a tua ansiedade. E Ele vai completar a obra que começou em você. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ele não desiste, então você também não desiste. E antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer algo. Lá nos comentários, escreve uma frase simples. Eu escolho renovar minha mente. Pode parecer pequeno, mas é uma declaração pública de fé. É você dizendo, eu tô dentro, eu vou lutar, eu vou acreditar. E se esse vídeo tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque você não sabe quem está à beira de desistir, quem está preso numa fortaleza mental há anos. E essa mensagem pode ser o início da liberdade para essa pessoa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, porque toda semana eu estou aqui trazendo palavra, trazendo verdade, trazendo direção. E eu quero caminhar com você nessa jornada. Então termina comigo essa oração. Não importa onde você está, só fecha os olhos um instante, respira fundo e repete no teu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que a minha mente precisa ser renovada. Eu confesso que tenho fortalezas, medos, dúvidas, mágoas, mas eu não quero mais viver assim. Eu escolho a tua verdade. Eu escolho a tua palavra. Eu escolho confiar em ti. Me ajuda a capturar cada pensamento, me ajuda a enxergar como tu enxergas, me ajuda a crer quando tudo parecer impossível, porque eu sei que contigo todas as coisas são possíveis, e eu declaro que a partir de hoje eu sou livre, livre na mente, livre no coração, livre para viver a vida que tu planejaste para mim, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus, e que você nunca mais subestime o poder de um pensamento renovado. Porque quando a mente muda, tudo muda. Fica na paz e até a próxima.